Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai aprender então como fazer o mapeamento da classe usuário lá do nosso estudo de caso. Então vamos ao NetBeans. Então hoje nós vamos mapear aqui a classe usuário, tá? Porque ela tem alguns detalhes aqui interessantes, né? Que o ID do usuário vai ser o nome do usuário, né? Que é uma string. Também temos ver como é que a gente mapeia aqui atributos do tipo boolean, tá? E atributos do tipo calendar, né? Então um pouquinho diferente do que das outras classes que a gente já fez. Tá? Então vamos primeiro criar a classe então dentro do pacote modelo. Vamos criar a classe usuário. Tá? Então a gente vai implementar aqui a interface serializable, tá? Daí nós temos o que? Temos o nome do usuário, string nome usuário, tá? Temos a senha, temos o e-mail, tá? Tem o nome do usuário também, né? O nome completo do usuário, nome, tá? O e-mail, se ele está ativo ou não no sistema, boolean ativo, né? Que isso vai influenciar no login. E também a data de cadastro, tá? Então vou criar aqui um calendar data cadastro. Tá? Bueno, então aqui a gente vai colocar arroba entity, né, para informar, né, que é uma entidade, o arroba table, né, para informar, né, o nome da tabela, que vai ser o usuário, tá? E aqui vamos gerar, né, capsular os campos. Antes da gente continuar, gerar um construtor sem argumentos, public usuário, tá? E também, né, mandar ele fazer comparações, né, do equals hashcode usando então o ID, né, do usuário, que vai ser o nome do usuário, tá? Então aqui eu vou colocar @id, tá? No nome do usuário, tá? Vou colocar aqui @column, informando o nome da coluna, tá? Eu vou escrever aqui nome underline usuário, tá? Eu vou colocar o tamanho aqui, ó, de no máximo 20 caracteres, tá? E também vou dizer que ele é obrigatório, tá? Eu também posso colocar aqui @notBlank, tá? Com a mensagem, então, o nome do usuário deve ser informado. Isso aqui daí é para validação. Tá? Também vou informar aqui @length, tá? Que daí eu vou dizer que o máximo de caracteres será 20, tá? E com a mensagem, tá? O nome de usuário não pode ter mais que... E coloco aqui, ó, max caracteres, tá? Ok? E daí para as outras colunas aqui, olha só, aqui eu vou copiar, que são as mesmas anotações, tá? Então aqui eu vou escrever que a senha deve ser informada, tá? A senha tem que tomar no máximo 20, né? Vou escrever aqui então que a senha não pode ter mais que tantos caracteres. E o nome do atributo vai ser senha, tá? Já para o nome deve ser informado, tá? Deu o nome, eu vou colocar aqui 50 caracteres, tá? Eu vou colocar aqui nome. No e-mail, tá? Eu vou colocar que o e-mail deve ser informado, tá? Tudo igual aqui, ó. O e-mail não pode ter mais que essa quantidade de caracteres, tá? E o e-mail. E aqui no e-mail tem uma anotação específica aqui do Hibernate Validator para validar o e-mail, tá? E eu coloco na mensagem, né? O e-mail deve ser válido. Então o que acontece? Aqui, se tu informar um e-mail que não tenha lá, né, digamos, o e-mail, o arroba e o domínio, né, ele vai dizer que é inválido, tá? Então isso aqui é bastante útil, né? A gente não precisa fazer validações num campo de e-mail. E agora aqui para a coluna ativa, basta colocar aqui @column, tá? Name igual então ativo,
Tá? E esse aqui eu só informo aqui no able false, tá? Eu não posso informar o length, né? Porque não é um campo string para ter tamanho, né? Então eu informo aqui somente esse cara aí. E daí no de validação eu vou colocar @not null, tá? Que esse aqui é só para verificar se não é nulo. Então a mensagem, então, o campo ativo deve ser informado, tá? E aqui na data do cadastro também eu vou colocar @not null, tá? Então, com a mensagem a data de cadastro deve ser informada, tá? Eu vou colocar aqui também @column, tá? Com o name data cadastro, tá? E eu dizer que ele não recebe nulo no able false, tá? E aqui eu tenho que colocar uma notação @temporal. Tá? Essa anotação no @temporal ela vai especificar que tipo de dado que eu vou criar lá no banco. No caso desse eu quero aqui o date, eu coloco o date. Se coloco time, né, só para guardar a hora, time. E timestamp para guardar data e hora. No meu caso eu quero a data. Tá? E inclusive eu poderia fazer o seguinte, ó, eu posso também no construtor, tá, dizer que this.datacadastro já vai pegar então a data do sistema operacional, calendar.getInstance, né? Que dele já joga no campo a data do cadastro, não precisa nem informar a data do cadastro, informa somente os outros campos, tá? Então basicamente são esses aqui os mapeamentos do usuário. E agora vamos testar aqui. Eu vou copiar um teste de persistir cidade, vou chamar de teste persistir usuário, tá? E agora vou criar aqui então usuário U recebe new usuário, tá? U.set eu vou colocar então o nome, eu vou colocar aqui meu nome Jorge Luiz Boeira Bavaresco. Eu vou colocar também aqui, né, nome do usuário, vou colocar JL Bavaresco. A senha, vou colocar uma senha segura aqui. Nesse momento que a gente não está se preocupando em criptografar a senha, tá, pessoal? Então, vou colocar em texto mesmo. Vou colocar a senha, se ele está ativo, sim, true. Tá? E o e-mail, u.set e-mail, tá? Já tenho o e-mail aqui, vou copiar, vou ter que escrever. E a princípio eu acho que é isso, u.set e-mail, nome do usuário, senha, ativo, tá, isso aí, a data do cadastro já está informada lá, né? E vamos testar aqui, tá? Eu vou tentar persistir o usuário, tá? Shift mais F6. Persistiu com sucesso. Se eu verificar lá, pode ver que ele não criou nenhuma sequência, né? Porque a gente não mandou criar sequências. E nas tabelas, então, ele criou aqui também a tabela usuário, né? Que a gente pode verificar então os registros aqui dentro, tá? A questão da validação, por exemplo, aqui, ó, se eu tirar aqui um arroba, ó, e tentar validar, ó, ele já vai dar erro de validação quando executar aqui, ó. Ó, no caso aqui, daí ele não chamou validação, né? Mas aqui ele já deu erro, né? Porque a chave já existe aqui, tá? JBravesco 2. Vamos ver se ele valida aqui, senão eu tenho que chamar manualmente a validação. Tá? Então jogou lá mais um usuário, tá? Mas essa validação ela vai correr lá daí na nossa interface. Tá bom, pessoal? Então a princípio era isso aqui, então a gente terminou a aula e vê como é que persistia, né? A gente viu elementos aqui, por exemplo, como a anotação @temporal, né, para campos de datas, e vimos ali que um boolean, né? No caso que o boolean ele gerou um próprio boolean no banco, tá? Se eu tô se eu executar JPA num banco que não tem o tipo boolean, né, ele vai criar lá, por exemplo, um small int com 0 para false e 1 para verdadeiro, por exemplo. Então a JPA resolve isso aí para nós. Tá, pessoal? Então obrigado pela atenção e até a próxima aula.